vez eu já trabalhei com a Lei Rouanet, porque eu sou professora de teatro, sou diretora de teatro, sou atriz também, sou produtora, então já trabalhei com a Lei Rouanet. E aí eu tenho um primo, né, que é um primo bolsonarista, mas enfim, também ele não concatena as coisas, não fala Tu vive da Lei Rouanet, eu sabia! Exatamente. Ele falou que ele foi enganado, inclusive, quando ele votou no Bolsonaro, ele disse que ele votou achando que a gente ia ter um governo militar, que ele estava esperando isso. Ou seja, ele é um cara que dá a favor de golpe, meu Deus do céu, mas enfim, né? E aí ele acha isso, quando ele veio falar da Lei Rouanet, eu fui explicar para ele o que era a Lei Rouanet, né? Eu falei, eu vou te explicar o que é a Lei Rouanet, porque eu já trabalhei com a Lei Rouanet. Ele, agora está entendido por que você defende, pessoal da esquerda. Olha, eu me arrependi de ter tentado explicar, sinceramente. Você vai debater. Não dá. É um nível de primarismo. Eu estava dando aula, estava numa faculdade, não vou dizer o nome. Estava dando uma aula, e um momento que me doeu muito, porque era um senhor preto, numa faculdade da Baixada Fluminense, no de Caxias, eu estava dando uma aula, e era uma aula que eu nem lembro do que eu estava falando. Aí, do nada, o cara começou a perguntar sobre o Marcelo Freixo, que na época não era do meu partido, era do PT, Marcelo Freixo era do PSOL. Começou a fazer as perguntas mais desarvoradas do mundo. E aí eu falei, pô, cara, mas olha só, vamos voltar para a aula, tô falando de outra coisa e tal. Aí do nada ele chega e fala assim, professor, porque a mente dessas pessoas funciona no mundo da mitologia, numa mitologia muito louca. Se você está passando na rua com a sua filha, sabe que eu tinha 2 filhas, agora só tem uma, eu tinha 2 filhas, e você vê um homem beijando o outro, o que você faz? Se não estiverem me beijando, eu não faço nada. O cara levantou da sala de aula e saiu. Você vê como funciona a cabeça das pessoas. Eles vivem num mundo tão louco, tão abaixo, uma atitude tão absurda, tão ríspida, que eu falei, gente, que mundo essas pessoas vivem? Né? Aí você não vai fazer nada, eu falei, mas o que eu vou fazer, gente? Então, esse pessoal vive numa outra realidade. Os parâmetros da cabeça deles são outros. Realmente ele acha que você vive de Lei Rouanet. Na cabeça dele você não faz nada e o artista não trabalha, a arte não é um trabalho, o teatro não é um trabalho. Não, artista é vagabundo. Artista é todo vagabundo, entendeu? É tudo vagabundo. Música não é um trabalho, música, você não estuda música, você não estuda teatro. Quer dizer, é um mundo paralelo. E é quase impossível conversar com essas pessoas. Ô, Xander, você é artista e escrita. Juntou? Não, eu sou tudo de péssimo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu chego, agora não, porque agora eu realmente, sabe, quando você se sente peixe fora d'água, que você vê assim, olha, aqui não é lugar para mim, eu não venho mais. Os meus parentes, né? Porque família é uma coisa e parente é outra, né? Família é quem está ali com a gente para qualquer negócio. Isso é família, entendeu? O resto é parente. Só porque tem o mesmo sangue, para mim não quer dizer nada, é parente. A família do meu pai é um pessoal muito esquisito, entendeu? E é um pessoal meio bolsonarista, meio não, bolsonarista mesmo, e é um pessoal super estranho, né? Cheio de preconceito, é um negócio assim estranhíssimo, sabe? Que eu realmente não tenho afinidade mesmo, né? Também não fui criada junta, graças a Deus, enfim. E aí tem essa coisa. Então, eu já sou a pessoa que é lascada na família porque sou professora, porque professor é sinônimo de gente lascado, pobre, fracassado, que não deu certo, que não tinha outra coisa para fazer. É isso tudo, professor. Então, eu já sou isso tudo, e ainda junta que eu sou professora de quê? De teatro. Então, além de ser lascada, pobre, fracassada e que não tinha outra coisa para fazer, eu ainda sou maluca, maconheira. Maluca, maconheira, desocupada. Você está entendendo? Hippie. Entendeu? E aí, depois junta isso tudo no balaio, e aí sou mais o quê? Sou de esquerda, pronto. Fechou o combo. Entendeu? Para mim, tudo elogio. Para mim, foi tudo elogio. Ai, louca, esquerdista. É uma coisa impressionante. Não, aí eu nem vou mais, entendeu? Porque é aquela coisa, né? A pessoa
Gente, bastava eu chegar no ambiente, vocês não têm noção, não, bastava eu chegar no ambiente que estavam essas pessoas, que a cara das pessoas já mudava, entendeu? Porque chegou a pessoa fracassada chegou, entendeu? A professora, a pobre da família chegou. Então, coisa muito estranha. Eu dei aula na Baixada, e às vezes eu falava com os alunos que a carreira de professor é uma carreira interessante, e é uma carreira que não paga mal como eles pensam. E na cabeça dos alunos, que muitos deles vão acabar fritando hambúrguer no McDonald's, ser professor é um fracasso. Eu falo, gente, eu sou professor e não estou fracassado. Vocês estão equivocados. Vocês não ganham tão mal. Óbvio que o professor não ganha tão bem quanto a gente queria. Mas se o professor tiver um concurso, tiver 2 matérias... Não ganha tão bem quanto ele merecia, né? Não ganha tão bem quanto eu merecia, ok. Você passou um concurso, 2 concursos, tem 2 matrículas, você vai ter uma vida... Não, você não vai ser rico, mas vai ter uma vida legal. E se você não for professor, filhinho, você vai fazer o quê? Vai fritar hambúrguer? Você acha que vai se dar bem? Vai dirigir Uber? Então, há um preconceito, inclusive, a ideia que o professor vive, sei lá, de esmola, né? Coisa muito doida também isso, né? Eu falo, gente, não é assim. Não é assim. Você é professor, e você faz o que para ganhar dinheiro? Eu dou aula. É essa, né? Tem um protótipo, assim, do professor, né? Aí ele anda assim... e aí ele anda com a calça jeans surrada, entendeu? Cheio de papel carregando, e carrega meio, não consegue meio carregar direita, meio desajeitado, a blusa... nerd, não bebe. É nerd, não bebe, não fuma, não sai na noite, não tem namorada, não tem namorado. É umas coisas muito doidas. Eu falo, gente... Não é o resumo, Sara, do fracasso. É você falar que você é professor. Entendeu? E eu ainda passo por uma coisa, você é professor de quê, Roberto? Eu dou aula de algumas matérias, porque eu tenho 2 formações. Eu dou aula de filosofia, sociologia, mas também dou aula de literatura e português, redação. Né? Pronto, mas então você acaba sendo mais respeitado do que eu. Porque eu sou professora. A pessoa, quando às vezes finge o interesse, né? É mesmo, que legal, de quê? De teatro. Tá. Aí você acha que quando eu falo filosofia, o pessoal bate palma. Se você quer de filosofia, a filosofia serve para quê? Nas aulas. Na aula. Professor, mas você ensina filosofia para quê? Eu falei, para não ouvir essa pergunta. Se eu estou ouvindo essa pergunta, que a coisa tá feia, né? Tem que dar mais aula. Tem que dar mais aula. Né? Se você não sabe para que eu dou aula de filosofia, é porque a gente precisa ter aula de filosofia. Porque é verdade. Você acha que, primeiro, filosofia só estava sendo dada enquanto era obrigatório. Era 1 hora por semana. E você dava uma aula que ninguém estava interessado. E você tinha que fazer um milagre de fazer as pessoas se interessarem. Que é muito difícil fazer essa interface, levar a filosofia para um garoto, para um adolescente, que não lê mais. Que só assiste, às vezes tinha que usar Matrix, tinha que usar coisas do cotidiano para interessar a pessoa. Mas existe e o ataque, né, bolsonarista ao professor. O professor é o doutrinador. Partidário. Partidário. Agora, tem coisas assim que parecem esquete da porta dos fundos. Também não vou dizer onde eu estava dando uma aula. Eu estava dando uma aula e eu estava na aula de Grécia. Platão, Aristóteles e Sócrates. Uma hora você fala dos 3. Uma horinha. O cara tem que fazer milagre. 1 hora. Pra falar dos 3. E aí eu falando muito ano passando, uma menina já devia ter, era o 3º ano do 2º grau, devia ter uns 17 anos, evangélica, não estou falando mal de evangélica, mas ela era evangélica, olha assim, fala, muito me admira, eu pagava escola cara como eu pago para receber doutrinação comunista. Eu parei, você deu uma risada, eu falei, filha, estamos falando da Grécia, 5 séculos de Cristo. Pô, já tinha comunismo lá, cara. Esse conceito nem existia. Me conta isso aí, cara. Platão, Aristóteles, os dois do partido aristocrático. Me conta esse babado, velho. Tava sabendo, não. Você leva na galhofa. Todo mundo começou a levar. Não. Pegar o cérebro, que no chão e falar, toma aqui, caiu, põe aí no lugar. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.